A convocação da seleção brasileira sofreu algumas modificações. Nesse vídeo eu vou falar basicamente sobre a ida do Gabriel Jesus para a seleção brasileira. Por que que tem tanta gente com alguns, parecem ter alguns problemas com o Gabriel Jesus e o que de fato isso pode agregar na seleção. Eu sou bem sincero em dizer o seguinte: a seleção brasileira, ela é talvez a seleção que mais tem talentos à sua disposição, tá? Ela é a seleção que mais tem talentos à sua disposição. Eu tô olhando aqui pro lado aí porque eu tô com coisa de um vídeo aberto, aí eu tô ajustando aqui nos negócios e pronto, show de bola. A seleção, ela brasileira é a que mais tem talentos, só que ela tem muitos talentos em certas posições e uma carência por enquanto em alguns. Por exemplo, a seleção brasileira é abundante em ótimos atacantes, em ótimos zagueiros, goleiros também. As posições que o Brasil mais tem são atacantes, goleiros e zagueiros. Laterais, o Brasil é onde mais sofre um pouco, e camisa 10. Meio campos também o Brasil tem muitos, né, de volante e meio campo ali fazer segundo volante, né, que aparece em todo local do campo. Agora, meio atacante, laterais e... Meio atacante, laterais... meio atacante, laterais o Brasil não tem tantos quanto tem nas duas posições. E aí, por que eu tô falando isso? Porque, veja bem, quando a gente fala assim, o Diniz convocou uma seleção ruim. Cara, de coração, há muitos anos eu não estava empolgado para assistir um jogo da seleção como eu estou para assistir o de amanhã às 9h45 da noite, sabe? E eu estou empolgado por quê? Porque, cara, é uma seleção diferente. Não de jogadores, mas de ideia de jogo. Eu sei que o time do Diniz, eu sei que o Diniz em si, muita gente fala, mas o Diniz nunca ganhou título. Mas o Diniz esse ano conseguiu fazer uma coisa que nos outros anos ele não vinha conseguindo, que é o quê? Você pega os trabalhos do Diniz, eu não lembro quem foi que eu vi falando isso, cara. E é um pouco, e tem verdade, que é o seguinte, o Diniz ele sofreu de um problema que infelizmente quando o time dele, que ele estava sendo técnico, caía de produção, não conseguia voltar. E agora com o Fluminense teve essa queda e ele conseguiu voltar. Já vem voltando de produção e é um dos grandes favoritos. Eu tô com o cabelo aqui no meu olho, tô tentando tirar. E é um dos grandes favoritos a ser campeão da Libertadores. A questão é, os jogadores podem não ser os que agradam a maioria das pessoas, mas para as características de jogo que o Fernando Diniz busca, provavelmente são as melhores opções. Teve o corte do Antony agora, mas eu não entendi muito bem porquê, né? Eu tô um pouco por fora da história, pra ser bem sincero, do que tá acontecendo em si, sabe? Sei que cortaram o Antony, levaram o Gabriel Jesus. São as mesmas posições? Não. Mas na saída do Vinícius Júnior foi o Rafinha, se eu não me engano foi o Rafinha. Então, meio que vai fazer essa substituição. E se você pegar nas posições, você lembra do que eu falei, né? Nas posições, o Brasil tem laterais em falta e meia atacante, camisa 10. Que eu torço para que o Neymar jogue nessa posição e deixe o ataque aberto. Ponta esquerda, ponta direita, centroavante. Esse que eu torço. Sabe, eu jogo com dois atacantes, mas que o Neymar jogue de 10, sabe? E as laterais, o Fernando Diniz já trouxe jogadores que já vinham sendo pedidos. Não que ele trouxe porque vinham sendo pedidos, mas porque de fato são muito talentosos. São o Wanderson e o Caio Henrique, sabe? Esses dois já vinham sendo pedidos há um tempo na seleção. Confesso que eu não acompanho nenhum dos dois. Ambos jogam no Mônaco. Mas, cara, o que eu escuto falar desses dois é impressionante. Então, não que isso... Francisco, então quer dizer que se fala muito de uma pessoa é porque ela é boa, um bom jogador? Não necessariamente. Mas da forma como eu vejo falar e quem eu vejo falar, eu levo muito em consideração. Então, a ida do Gabriel Jesus pra mim foi assertiva, sabe? Porque eu vou falar agora. Você pega o Gabriel Jesus na Copa do Mundo, infelizmente não teve um bom desempenho. Mas muita gente, quando vai conversar sobre times assim, né? Quando, por exemplo, eu vou falar com um cara que torce pro Corinthians. O Corinthians, se eu não me engano, posso estar falando besteira, você me corrige aqui nos comentários. Se eu não me engano, tem uma polêmica que ele disputou um Mundial sem ter ganho uma competição que possibilitasse esse Mundial. Eu acho que é alguma coisa assim. Ele, como se ele tivesse passado direto, sabe? Quem ganhou foi o time X e ele que foi disputar. É alguma parada assim. Tem uma polêmica dessa, né? Mas assim, eu não sei se isso é verdade. Estou falando que tem uma polêmica dessa que eu já ouvi falar, tá? Supondo, né, que eu vou conversar com um corintiano que, supondo que isso tenha acontecido, ele não concorda com isso, tá? Eu vou falar com o cara, com um corintiano, e aí o cara vai e diz o seguinte: eu uso esse argumento, supondo que isso aconteceu, tá?
Ah, mas o Corinthians, sei lá, jogou Mundial sem ter ganho Libertadores. Aí o cara vai dizer, ah, mas quem vive de passado é museu, sabe? Então, tipo, ah, isso aí já aconteceu no passado, não importa, o que importa é o título. Ou quando eu falo, por exemplo, se eu for falar do Flamengo, eu vou falar que, ah, o Flamengo foi campeão em 81 do Mundial. Diga-se de passagem, que disputa polêmica aquela Libertadores, né? Da Libertadores. Acho que foi a final contra o Atlético Mineiro, o jogo contra o Atlético Mineiro que teve foi muito polêmico. Mas enfim, tem esse tipo de exemplo, ou então quando eu tô conversando com um cara, com um corintiano, um palmeirense. Eu tô usando o exemplo de corintiano, tá? Mas não é que eu tenho problema, eu não tenho problema com time nenhum no Brasil, tá? Eu não tenho problema com time nenhum no Brasil. Eu gosto de falar assim de forma bem pausada e separada, para que ninguém tire isso de contexto, tá? Se quiserem tirar, provavelmente vão tirar. Mas quando a pessoa chegar no vídeo aqui, ela vai ver que eu estou falando que de fato eu não tenho problema nenhum com time nenhum no Brasil e nem com nenhum torcedor. Respeito todo mundo e entendo as ideias de todo mundo, sem problema nenhum. Mas voltando ao exemplo, supondo que eu estou falando com um cara de outro time, aí eu falo, pô, o Flamengo foi campeão do Mundial de 81, o Flamengo tem Mundial. E muitas vezes um torcedor de um time que ganhou o Mundial recentemente fala, ah, mas quem vive de passado é museu. A mesma coisa se encaixa para o Gabriel Jesus na seleção brasileira. Você pega o que? Tudo bem, 2018 ele não marcou nenhum gol, mas passado 2018, vamos para 2022. Eu não sei se ele foi convocado, Gabriel Jesus. Eu não me, cara, eu tô falando sério, eu não me lembro se ele foi convocado. Eu lembro do Martinelli, enfim. Mas aí você pega 2022, de 2018 para 2022 já foram 4 anos, para 2023 foram 5. Você pega toda a evolução do Gabriel Jesus nesse período, é gigantesco, sabe? O processo de adaptação dele no Arsenal é incrível. O que ele joga no Arsenal é impecável, sabe? E aí você fala, ah, mas clube não é a mesma coisa de seleção. E de fato, tá certo. Clube não é a mesma coisa de seleção, você tá certo, sabe? Mas um cara que mostra que num clube como o Arsenal, que tem rivais à altura no campeonato inglês, ele pode, que mostra o futebol que mostra, ele pode fazer isso na seleção brasileira também. Então eu acho que a convocação do Gabriel Jesus foi certa, tá? Pro lugar do Antony. E em relação ao estilo de jogo do Diniz, eu acho que o ataque ali tá encaixado. Eu não posso falar, não posso afirmar porque não jogou ainda. Mas o que mostra assim por cima é que tá um time encaixado. E eu torço para que de fato esteja mesmo, sabe? Porque, cara, eu vou te falar. Eu tô muito afim de ver essa seleção jogando no estilo de jogo do dinizismo, sabe? Posse de bola, construção de jogada e gol. Tá ligado? É isso que eu quero ver, mano. Mas eu quero saber da sua opinião. Comenta aqui abaixo o que você acha dessa seleção brasileira, o que você acha dessa convocação da seleção brasileira. E desde já, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo, hein? É nóis!